Cumprimento a todos na paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã para deixar uma palavra da parte do Senhor para mim e para a sua vida. Que o Senhor possa falar comigo, com você, como já falou comigo. Que o Senhor possa te dar um despertamento nessa manhã, né? Manhã abençoada. Eu vou estar lendo aqui para não ficar nas minhas palavras. 1 Samuel, o capítulo 13, versículo 8. Vou começar do capítulo 1, um pedaço do capítulo 1, versículo. Saul reinou 1 ano do seu reinado sobre Israel. E Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Porém o resto do povo despediu cada um para a sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. E os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça, ó hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Por isso Israel se fez abominável aos filisteus. Então todo o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. E os filisteus se juntaram à peleja contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um povo em multidão, como a areia que está à beira do mar. E subiram e acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vamos para o capítulo 8. E esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: traz-me aqui um holocausto e uma festa pacífica. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de junto de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei. Assim, constrangido, oferecia holocausto. Nós sabemos que ali começou a queda de Saul, né? Por quê? Porque dentro dos ministérios, dentro do chamado que o Senhor tem para cada um tem a sua parte. Você não precisa fazer a parte do outro. Cada um tem a sua parte, se é para oferecer o sacrifício, se é para limpar. Cada um tem seu ministério ali dentro da casa do Senhor. E Samuel, ele que fazia essa parte de sacrificar. Só que Saul, ele ouviu o povo, né? Ficou com medo dos filisteus virem e o povo se dispersando com medo da guerra. E ali ele ofereceu o holocausto. E nós sabemos que ali começou a queda de Saul. E nós não queremos colocar aqui um contexto dessa parte, o que ele fez, mas só que a desobediência, ela gera, com certeza, né, consequências para a nossa vida. E nós temos que obedecer a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem ordenado através de seus profetas. E nós temos que oferecer e obedecer, né? Obedecer ao Senhor. E o Senhor me falou nessa palavra, através dessa palavra, sobre as preferências de Saul. Porque ali ele tinha reinado 1 ano, tinha dado tudo certo. Mas quando ele começou a desobedecer, principalmente fazendo como a gente fala, oferecendo esse holocausto ao Senhor, que não era a parte dele, ali ele começou a decair. Por quê?
porque Israel pediu um rei, e Samuel ali na sua despedida, ele explicou ao povo, já que você pedir um rei, pelo menos obedeça, explicou tudo direitinho, o que teria que ser feito, e logo em seguida Saul já começa a desobedecer, porque o Senhor falava no meu coração, ele se despediu como juiz, e no capítulo 12, no versículo 12, que ele fala com eles, e vendo vós que Naás, reis dos filhos de Amon, vinha contra vós, me disseste, não mais reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus o vosso rei. Ou seja, eles estavam rejeitando o Senhor. E no capítulo 3, versículo 3 fala, agora pois, vede aí o rei que elegesse e que pedisse, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvir a sua voz, e não fosse rebelde ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, e antes fosse rebelde ao mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra os vossos pais. Ali Samuel se despediu como juiz. O Senhor falava comigo como juiz, não como sacerdote. Ele se despediu como juiz. E ali o Saul ele já começou a desobedecer, porque era para ele esperar 7 dias. Foi por segundos. Quando ele acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou e perguntou para ele, para que você fez isso? Ou seja, é a sua parte? A sua parte não é obedecer às instruções que o Senhor manda eu te falar? Né? E ali nem tinha sido confirmado ainda o reinado dele. Foi só uma experiência de 1 ano. Muitas das vezes a gente recebe a unção, o Senhor derrama sobre nós, permite que os homens derramem sobre nós uma unção, e ali nós somos experimentados para ver qual será a nossa atitude, se a gente vai se engrandecer, se a gente vai se exaltar, se a gente vai querer pisar no outro, se a gente vai querer desobedecer à voz do Senhor. Agora eu já sei fazer, agora eu já sou profeta, agora eu já sou pastor, agora eu já sou diácono. Qual vai ser a sua atitude? E ali o Saul não foi diferente. 1 ano reinando, ele começou a desobedecer. E nós sabemos que depois disso tudo, ainda teve a passagem dos amalequitas ali, que o Senhor lembra que eles se levantaram contra o seu povo e manda ele ir lá e destruir a todos, até o rei. E ele também desobedece. E o Samuel fala com ele, hoje foi rasgado. Quando ele puxa Samuel, ainda rasga as vestes de Samuel e fala, hoje foi rasgado de você o seu reinado. E quando ele fala, vai ungir um rei para mim, ele vai até a casa de Jessé, unge Davi. E ali quando o Senhor se retira de Saul, né? Começa um espírito a atormentar ele da parte do Senhor, está especificado ali, da parte do Senhor, está especificado, que começa esse espírito a atormentar Saul. Por quê? Porque a presença do Senhor não está mais com ele, a presença do Senhor não é mais com ele. Então ali o Senhor, ele deixa esse espírito atormentar Saul, e os servos dele falam assim, Senhor, manda chamar alguém para que toque, para que esse espírito vá embora, né? Alguém com a presença, né? Porque o Senhor falava para mim que muitas das vezes a gente faz escolhas e a gente prefere muitas coisas, mas nós não decidimos pela presença do Senhor, porque a palavra afirma que sem Ele nós nada podemos fazer. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, sozinhos nós não somos nada, sozinhos nós não fazemos nada. E ali, ele, no capítulo
Vamos a seguir no capítulo 16, né? Versículo 14, fala desse espírito que atormenta Saul. E ele estava assim, tão disperso, né? Tão atormentado, porque ele não percebe. Seu servo fala assim, olha, a gente conhece no versículo 14 em diante, e no versículo 18, né? Então um dos seus moços disse, eis que tenho visto um filho de Zessé, o belemita, que sabe tocar. Ou seja, ele sabia tocar harpa, apesar dele estar lá guiando as ovelhas no pasto, ele sabia. E ele fala assim, ele é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. E o Senhor é com ele. E o Saul enviou os mensageiros para trazer o menino. E quando ele chegou, no versículo 21, fala assim, assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de arma. E no 22 ele fala, então Saul mandou dizer a Jessé, deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E nós começamos lá no capítulo anterior, falando o que ele tinha feito, o que ele tinha desobedecido, para chegar até aqui. Por quê? Porque ali ele amou a Davi, porque Davi era útil para ele. Davi, ele expulsava aquele espírito mau diante dele. E nós sabemos que ali Saul, ele amou Davi e ficou ali com ele, não queria nem devolver ele para o pai dele. Pediu para que ele ficasse ali com ele. Então, e no versículo 17, no capítulo, né, 17, começou uma outra guerra contra os filisteus. E nós sabemos que ali levanta um gigante e que Davi, usado pelo seu pai, vai até lá levar alimento, suprimento para os seus pais, para os seus irmãos e para os soldados. E ali, quando ele ouve, ele mata o gigante. A gente sabe dessa história, não vou entrar nesse contexto. Por quê? Porque ali, quando ele mata o gigante, Saul, ele estava tão atormentado que ele não percebeu que aquele menino era o mesmo que se encontrava na casa dele. Era o mesmo que se encontrava na casa dele, de tão atormentado que ele estava. Por quê? Quando você perde a presença, você perde o rumo. Ele perdeu a autoridade sobre o povo, ele perdeu a presença, né? Perdeu a autoridade e ficou covarde. Porque ele se acovardou diante daquele gigante. Ele colocou o gigante maior do que o Deus que ele servia, do Deus que agia na vida de Samuel. Ele não tinha nem expectativa de vida mais ali, ele simplesmente teve medo do gigante. E ele amava Davi enquanto Davi não incomodava ele. Porque ele não tinha nem prestado atenção que aquele menino que estava com ele é o mesmo que chegou lá e desafiou aquele gigante e venceu aquela batalha que eles estavam temendo. Falou, eu vou exterminar esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo. Um exército grandioso, mas covarde. E da mesma forma que ele se acovardou, o povo também, que já tinha se acovardado da primeira vez, também estava temendo aquele gigante. E ali ele, simplesmente quando ele matou o gigante, ele virou para Abner. Vou achar o versículo. Ele virou para Abner e pergunta quem é aquele menino. O menino que estava ao lado dele, ajudando ele. Ele não prestou atenção e nem prestou atenção no que os seus servos disseram, que falou que ele era homem de guerra. Quando ele vai para poder matar o gigante, ele fala para ele assim no capítulo 17, versículo 33. Pois Saul disse a Davi, contra esse filisteus não poderá ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade.
Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do teu pai. Quando viu um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca, porquanto ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Ou seja, ele quis dizer para ele: eu não sou homem de guerra, mas eu estou sendo treinado em oculto. Ele estava sendo treinado em oculto. O Golias ali poderia ter até crescido já lutando, mas Davi estava sendo treinado por Deus em oculto. E quando ele fere, ele mata Golias. No capítulo 17, no versículo 55, fala: vendo, porém, Saul saía Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. E a gente vê ali no capítulo anterior, 16 do 14, que o servo dele, os moços dele, fala para ele: tem um filho de Jessé. Ele não prestou atenção, ele não estava tão atormentado sem a presença que ele não prestou atenção, porque ali foi dito que aquele menino era filho de Jessé, o belemita. E o menino estava do lado dele e ele não reconheceu quando ele chegou lá para matar aquele gigante. Porque sem a presença, nós não somos nada. Sem a presença de Deus na nossa vida. Ele tinha vencido os amonitas, ele tinha vencido porque ele não deu ouvido, né? Ele tinha vencido os amonitas porque ele não tinha dado ouvido. Eles escarneceram dele, os homens ali de Belial escarneceram dele e ele não tinha dado ouvido, por isso ele estava conseguindo vencer. Só que depois ele começou a parar de dar ouvido à voz de Deus e à voz de Samuel, que Deus era com ele, e passou a dar ouvido à voz do povo, passou a prestar atenção nas lutas, né? Quando a gente começa a desviar o nosso olhar do Senhor, a desobedecer, a desviar o nosso olhar do Senhor, o Senhor permite a gente passar por situações, perder batalhas, porque Ele é o general, Ele não perde guerra, mas quando nós nos afastamos dEle, nós começamos a perder. Quando nós achamos que já somos alguma coisa, já sabemos fazer, a gente começa a perder a presença do Senhor na nossa vida. A gente começa a perder também coisas, perder batalhas. Muitas vezes perde entes queridos nossos. Por quê? Porque ali ele começou a se acovardou, não conhecia mais o Deus que chamou ele para ser rei. Que o povo debochou dele: é esse aí que vai reinar sobre nós? E ali ele venceu a primeira guerra. E o povo teve que reconhecer que era aquele homem que eles pediram um rei que ia reinar sobre ele. Mas só que depois disso ele começou a desacreditar, né? Vamos dizer assim. Perdeu a fé, perdeu tudo. Porque quando você perde a presença do Senhor na sua vida, você perde tudo. Você prefere lutar as guerras sozinho, você prefere andar no seu caminho, no rumo que você quer tomar. Você quer uma coisa, Deus dá um não como resposta e você prefere perder a presença do que ouvir a voz de Deus. Davi, quando ele adulterou, que ele fez aquela bagunça toda, quando ele viu que ele estava perdendo a presença, ele falou: Senhor, retira tudo de mim. Pode tirar a coroa, pode tirar o que o Senhor quiser, mas não retire de mim a tua presença. Por quê? Quando a gente tem a presença do Senhor, a gente consegue recuperar o que foi perdido.
com a presença. Mas quando a gente não tem a presença do Senhor, a gente só tem perdas na nossa vida. Apesar dele ter sido corrigido, ele falou, eu prefiro a presença do Senhor. E foi a presença que fez ele suportar tantas derrotas dentro do lar. Porque infelizmente a espada não saiu mais da casa de Davi. Ele falou, eu vou te perdoar, mas a espada não vai sair mais da sua casa. Mas pelo menos ele se arrependeu. Ele falou, eu prefiro ficar com o Senhor, é isso que ele estava dizendo. Enquanto Saul, ele decidiu tomar as atitudes da forma que ele quis, da maneira que ele quis, fazer da maneira, desobedecer a Samuel. Fazia, não, a gente pegou, você matou os amalequitas, destruiu o rei. Destruímos, aí o povo quis pegar o melhor do rebanho para oferecer, o Senhor não pediu sacrifício. Muitas das vezes o Senhor não pede de mim, de você sacrifício. Muitas das vezes nós vamos ao monte, mas nós não obedecemos ao Senhor. Nós vamos à igreja, mas nós não obedecemos à voz do Senhor. Então não adianta você ir até lá, mas não obedecer à voz do Senhor, o que Ele está fazendo, a direção que Ele está te dando. E ali a gente sabe que ele foi só perdendo, só decaindo, até a morte. Davi, ele teve a oportunidade de matar ele por 2 vezes. Por quê? Porque ele virou inimigo de Davi. Porque ele sabia, o inimigo das nossas almas, ele sabe que é grandioso que Deus tem para a nossa vida. E ele usa pessoas para nos atormentar, como ele usou Saul ali. Quando ele viu que Davi estava crescendo e se sobressaindo, né, sobre ele começou a perseguir Davi, odiar Davi. Enquanto Davi servia, ele era pequeno, estava tudo bem. Estava tirando ele daquela tormenta, estava tudo bem. Mas quando ele matou aquele gigante e começou a se sobressair sobre ele, ele passou a odiá-lo. E nós sabemos que não é diferente na nossa vida. Na nossa vida cristã, muitos desistem porque falam, eu estou sendo perseguido. Estou sendo perseguido pelo meu parente, não estou suportando. Mas o Senhor diz para mim, para você nessa manhã, suporta essa perseguição. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe o que de grandioso que o Senhor tem para a nossa vida. E ali Davi, nós sabemos onde ele chegou e quantas vezes ele teve que fugir, teve que se esconder. Ele teve que ir até para o campo do adversário, para poder fugir de Saul, fugir da perseguição. Como ele foi humilhado, foi traído pelo seu próprio filho. E nós, às vezes, nós queremos alcançar tantas coisas do Senhor e não queremos ser perseguidos. Começamos cheio de mimimi, reclamar, estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. Quem te justifica é o Senhor. Então, que nós possamos preferir a presença, porque com a presença do Senhor nós temos tudo. Nós temos tudo. Nós vemos lá no Samuel, antes de Samuel crescer, que a família de Eli recebeu uma palavra que ia destruir eles, porque eles não estavam obedecendo, os filhos deles estavam se fazendo abominável aos olhos do Senhor. E ali, quando eles estão perdendo a guerra, eles vão lá e buscam a arca, que representava a presença do Senhor, mas só que a presença do Senhor não estava com ele, não adiantava eles usar a arca como um amuleto. Não adiantava, nós sabemos que eles perderam a guerra de toda forma, porque o Senhor já não era mais com eles. Então, quando a gente se afasta do Senhor, porque Ele não se afasta de nós, Ele fala, eu estarei contigo até a consumação. E a gente se afasta porque a gente quer de uma forma, Deus tem de outra, a gente quer estar sofrendo. Não, Deus, mas eu estou sofrendo, eu quero de outra forma. E quando a gente prefere de outra forma, o Senhor permite a gente fazer. E a gente vai tendo só perdas na nossa vida. Só perdas na nossa vida. Que eu e você nessa manhã, a gente possa preferir a presença. A presença, porque nós temos vários testemunhos daqueles que se afastaram do Senhor e quiseram fazer da sua forma, do seu jeito, e eles só tiveram perdas. E quando veio o arrependimento já era tarde.
como Sansão, nós sabemos, Sansão ele quis andar do jeito dele, apesar de ter nascido, sido escolhido por Deus, ele queria andar da sua forma, do seu jeito. E ali nós sabemos que quando ele se arrependeu, ele já tinha tido os olhos vazados, e ele pediu ao Senhor misericórdia para ele vingar os seus olhos e cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele cumpriu o propósito, mas já era tarde. Ele teve que morrer junto com os seus inimigos. E Saul não foi diferente. Ele foi cercado e ali ele morreu. Ele e os filhos. Porque não se arrependia. Porque quando ele vai ver que ele está lutando já com as suas próprias mãos, aí já é tarde. Aí você já está perdendo a guerra, porque o general não está com você. Porque quem arma a estratégia de guerra para mim e para a sua vida é o Senhor. É como o general de um exército, ele abre um papel, um mapa, né? Para ver aonde que está localizado os inimigos das nossas almas. E ali ele abre aquele papel e para a nossa vida, e em revelação, né? E usando pessoas, ele fala, não passa por ali. O Senhor usa em sonhos para falar conosco. O Senhor usa pessoas, fala, não passe, não tome esse rumo na sua vida. Não tome esse rumo e não entre nesse emprego. E aí você continua pedindo e o Senhor permite. Ah, Senhor, mas aquilo ali é grande, eu estudei para isso, mas não é o tempo. Muitas das vezes você não está preparado para entrar naquele lugar, naquele tempo. Então, nessa manhã, prefira a presença do Senhor na sua vida. Porque quando nós temos a presença, nós temos certeza que nada vai nos faltar. Porque Ele se torna o nosso pastor. Porque o Salmo 23 diz, o Senhor é o nosso pastor, é o meu, é o seu pastor. E nada nos faltará. Porque quando nós temos a presença, nada nos falta. Nada nos falta. Que a gente venha se arrepender, mudar a rota da nossa vida, nossas decisões, o nosso querer, a nossa vontade. Ah, mas a vontade de Deus às vezes dói, acontece coisas que a gente não quer, mas a palavra nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas. Às vezes vai vir uma dor grandiosa em você, mas se você tiver a presença, você supera aquela dor. Se tiver a presença, você supera aquela facada que você tomou nas costas. Se tiver a presença, você supera tantas coisas. Porque é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos guarda. A palavra diz também no Salmo 91 que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará, mas você tem que habitar, você tem que permanecer firme e fiel às promessas do Senhor, para mim e para a sua vida. Eu agradeço essa riquíssima oportunidade, o Senhor falou grandemente comigo pela madrugada, nesses capítulos, né? Que a gente fica às vezes tão atormentado ali como Saul estava, porque se afasta do Senhor, que a gente não percebe o que de bom que está ao nosso lado, como ele não percebeu que Davi estava ali do lado dele, que era um homem de guerra, apesar de ser um menino. Ele nem reconheceu Davi. Isso foi muito sério. E quando ele viu que ele estava crescendo, ele passou a odiar, preferiu ficar. O filho dele reconheceu nele um amigo verdadeiro e fiel, mas o pai, infelizmente, decidiu perseguir a Davi, usado pelo adversário. Nós sabemos disso, porque a nossa luta não é contra a carne. Não era ele mais, era o adversário usando ele, porque sabia o grandioso projeto que Deus tinha para a vida de Davi. Tanto que ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas. Que Deus abençoe a minha e a sua vida nessa manhã. E que os irmãos perdoem os barulhos aí, eu estou em cima da minha laje. Aí tem galinha, tem passarinho, tem cachorro ao redor. E que o Senhor possa abençoar a nossa vida grandemente nessa manhã e traga a cura para você através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém?